Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho da noite de preces e irradiações. Antes de começarmos, nós vamos divulgar os trabalhos da casa realizados durante a semana. Então, a gente tem o Evangelho de Acolhimento, que ocorre nas segundas-feiras, das 19h15 às 20h15, e nas terças-feiras, das 14h30 às 15h30, de modo presencial. Estão todos convidados. Nas sextas-feiras, nós temos a palestra doutrinária, que ocorre de forma virtual às 19 horas. Aos domingos, nós temos o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, das 10 às 11 da manhã aqui no salão, e a evangelização infanto-juvenil e o ciclo de paz a partir das 9h30 até as 11h30. A evangelização infanto-juvenil e o ciclo de paz ocorre de modo presencial e o estudo de O Evangelho aos domingos, presencial e também virtual. A nossa SEAC está aberta das 9 às 18 horas, com farmácia, livraria, atendimento fraterno e passes. Os horários dos trabalhos estão no nosso site, nas redes sociais e na recepção da nossa casa. Então agora, convido todos para que a gente possa manter bons pensamentos, bastante atenção ao trabalho da noite de hoje. E para tal, nós vamos fazer uma prece. Querido Jesus, a Ti nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos de forma virtual, de forma presencial, reunindo tantos amigos, tanta gente que amamos. E dessa forma, Jesus, pedimos que possamos prestar atenção nas palavras que vão ser proferidas pela nossa palestrante. Também pedimos, Jesus, que possamos vibrar positivamente em prol de tantos sofredores. Vibrar em prol de nós mesmos, dos nossos amigos e, quiçá, dos nossos inimigos. E assim, Senhor, abrimos esse trabalho de preces e irradiações da noite de hoje. E que assim seja. Então, hoje, nós teremos o prazer de ouvir a nossa palestrante, Cecília, que vai, então, falar sobre nós, um pouco sobre a Boa Nova. Cecília, por favor, a palavra é tua. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Trazemos desta obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier, inspirada pelo Espírito Emmanuel, a mensagem de número 40, com o título Tempo de Confiança. E Emmanuel vai refletir a respeito desta passagem de Jesus. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Esta passagem se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 25. E para relembrarmos o contexto desta passagem, essa passagem se dá naquele momento em que Jesus, querendo atravessar o mar, ele se utiliza então com os discípulos de um barco. E ao entrar no barco, então, Jesus adormece. E lá, no meio, são surpreendidos por uma tempestade. E os discípulos, muito assustados, desesperados mesmo, acordam Jesus, procuram acordar Jesus, procurando socorro nele. E essa passagem, realmente, ela vai nos permitir trazer esse episódio para as nossas vidas, para a nossa caminhada, porque muitas vezes essa travessia do mar é a nossa vida, né? Então, essa passagem vem nos permitir refletir sobre isso. É que o Emmanuel vai fazer. Ele diz: a tempestade
estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Fácil nos reconhecer, porque muitas vezes nós estamos envolvidos, enfrentando desafios, dificuldades, e nós nos desesperamos, nos descompensamos e buscamos em Jesus a ajuda, o amparo. Mas muitas vezes nós buscamos Jesus para Ele resolver a nossa questão. Né? Então, nesse sentido, Emmanuel vai dizer: atende-os o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? Porque muitas vezes, sim, nós temos os elementos, nós temos os conhecimentos de Jesus no coração, mas nós os abafamos, nós adormecemos esses ensinamentos. Porque não vamos pensar que Jesus dorme e não vê o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando. Nós adormecemos Jesus no nosso íntimo. Nós não fazemos uso daquilo que Ele nos ensina. O Evangelho de Jesus está aí para todos nós. Nós até conhecemos algumas passagens, ou até podemos conhecer todo o Evangelho. Mas poucas vezes nós fazemos uso dele quando nós estamos enfrentando adversidades. Nós vamos ver que sim, Jesus vai nos atender, como atendeu aqui os discípulos. Ele atende, mas depois ele pergunta, onde está a vossa fé? O que está fazendo dos ensinamentos que envolvi vocês, transmiti a vocês? Nós vamos ver que Jesus, ele tem toda essa condição de nos orientar, para que nós possamos fazer com as nossas mãos aquilo que está à nossa frente. Porque quando nós enfrentamos as dificuldades, nós crescemos, o mérito é nosso. Na prece, nós podemos sim pedir o quê? Pedir os bens verdadeiros. Nas preces, nós pedimos os bens verdadeiros para que possamos enfrentar as adversidades. E quais são esses bens verdadeiros? É o bem da força, da coragem, da fé, do bom ânimo. São os bens verdadeiros que nós podemos pedir na prece, para que possamos nós vencer tal ou qual a adversidade. Desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo a nossa paciência, a nossa resignação, crescendo, enfim. Mas Emmanuel continua a nos falar. O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. É muito fácil nós dizermos que temos fé quando tudo está bem, tudo está certinho, tudo caminha direitinho, o mar está calmo, aí nós temos fé. Temos fé. Mas quando o mar se movimenta, é o momento de nós mantermos a nossa fé. E isso vai nos permitir, então, crescer, nos desenvolvermos, caminhar para frente. Porque à medida que a gente cruza os braços, deixa tudo por conta de Jesus, Jesus vai ajudar e ajuda mesmo. Só que nós ficamos o quê? Sem mérito, né? Emmanuel vai continuar a dizer: se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Temos hora de estarmos de calmaria, temos horas em que nós estamos sossegados, temos horas que é preciso nós nos movimentarmos, mesmo que a situação esteja nos pedindo muitas vezes sentar e dizer: Jesus me socorre, eu não posso mais. Porque nós temos os elementos. Nós temos a condição do bom ânimo, da coragem, né? Muitas vezes aquela situação nos pede que a gente perdoe, que a gente tolere, que a gente use de indulgência, que a gente renuncie para alguma coisa. Às vezes aquela situação vai nos pedir mais abnegação.
Então, nós temos esses elementos, só que muitas vezes a gente deixa meio descansadinho. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. Exato. Quando tudo está bem, realmente, eu tenho otimismo, sou uma pessoa otimista. Mas a coisa balança, aí meu otimismo vai para onde? Eu provo meu otimismo exatamente quando a coisa fica mais difícil. Aí que provamos o nosso otimismo. Se ele é real ou não. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. É um cuidado que nós precisamos ter. Muitas vezes a gente pensa em nós. Nós temos aquela amizade quando nós não estamos bem. Que os nossos amigos nos acolham. E nós, como é que estamos quando uma adversidade, uma dificuldade surge na frente daquela pessoa, daquele amigo, que nós éramos tão constantes, tão próximos? Será que nós continuamos próximos? A fé, nesse momento, tem que ser grandiosa. Nós abrimos mão dos nossos interesses para auxiliar alguém. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Os nossos valores vão ser aferidos exatamente na dificuldade. Se nós lembrarmos, né, os grandes vultos do cristianismo, o quanto que eles deram de testemunho, né, quantos mártires, mas não precisamos ir muito longe. Vamos pensar em Chico Xavier. Olha a excelência de médium que ele foi. O quanto que ele trabalhou, o quanto ele se dedicou, mas ele teve que testemunhar até o fim. Até o final. Chico Xavier nos deu o seu testemunho de fé, enfrentando adversidades, enfrentando dificuldades, desafios mesmo bem difíceis. E nós não somos Chico Xavier, mas nós somos cristãos. Nós somos aqueles que detemos, sim, o conhecimento da doutrina de Jesus. Mas nós vamos ver que todos nós, a doutrina espírita nos fala, nos chama a atenção, que todos nós trazemos a lei de Deus na consciência. E Jesus veio exatamente nos dar essa condição de despertamento para essas leis. E mesmo assim, a gente dá uma vacilada. A gente usa aquele conhecimento até um certo ponto. Tipo, eu perdoo, mas eu perdoo determinadas coisas. Tal coisa não vai dar para perdoar. A gente faz isso, né? Então, ele vai dizer que esses ensinamentos é para serem aplicados de forma extensa e de forma intensiva. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? Sim, muitos de nós queremos, desejamos essa cooperação direta de Jesus. Ai, venha, me ajude agora, né? A gente quer aquela coisa assim pronta, né? Não tenho forças, não aguento mais. Mas, nesse momento, né, nós vamos ver que a misericórdia dele vem. Mas essa pergunta que nós estamos vendo aqui, onde está a vossa fé, ela vem na nossa consciência, não é Jesus falando. A nossa consciência vai dizer, o que está fazendo? Será que se tu tivesse usado um pouquinho mais de paciência? Será que se tu fosse um pouquinho mais perseverante? Será que se tivesse um pouquinho mais de calma? Se tivesse perdoado? Se tivesse tolerado um pouquinho mais? Será que não tivesse aguentado um pouquinho mais? Então, nossa consciência vai falar.
E os amigos espirituais nos dizem que a nossa consciência, muitas vezes, ela vem nos chamar a atenção daquilo que nós viemos programados, prontos para fazer. Aquilo que nós tínhamos necessidade de realizar. E muitas vezes fugimos, né? Então, é necessário que repensemos sobre como estamos usando a nossa fé. E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Que possamos nós sermos essas pessoas prontas a nos educar diante do ensinamento de Jesus. Ao iniciarmos esta sessão de preces e radiações, convidamos os irmãos, encarnados e desencarnados presentes, a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para assim delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e radiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles, guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho, porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles, que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos, com acréscimo de afeições e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização,
a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que tuas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de tua faísca, do teu amor infinito, pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um, pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor,
Sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver, neste momento, os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guerreiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz, sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz.
que as diversas religiões sobre as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade. E vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo. Ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças. E estas almas reiniciam as experiências da vida com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja.
Aproximando-se a hora do encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite, em nome de Deus, Cristo e caridade.